falar sobre a taxa de juro, porque, sem dúvida nenhuma, é um assunto que interfere diretamente na vida de cada um de nós, principalmente das pessoas que estão endividadas. E a notícia de hoje é que o Brasil não só tem a maior taxa de juro real do mundo, né? A taxa de juro real é aquela descontada da inflação, mas também tem a maior taxa da sua própria história em 17 anos. Vejam só, nós temos uma taxa de juro que é de 8,8% real, né, descontada a inflação. E em dezembro de 2006, que foi a última taxa mais elevada do que essa, chegou a 11,6%. Então, isso é importante porque o Banco Central, que, como a gente já falou aqui outras vezes, pela primeira vez o Banco Central tem um presidente que não é alinhado com a política econômica do governo. Temos um presidente do Banco Central que foi nomeado pelo governo anterior porque a legislação mudou e o Banco Central agora é independente do governo. Ele só não é independente do mercado financeiro, porque ele se ajoelha permanentemente aos interesses do mercado, porque essa alta taxa de juros só interessa ao mercado financeiro, que é justamente quem ganha com essa taxa, né? Quem tem dinheiro lá em ações, de repente pode ganhar uma coisinha, agora quem ganha mesmo é os que botam dinheiro nas ações do governo, tá? E o governo paga esse dinheiro, ele consome mais de 50% do orçamento do país e, evidentemente, acaba trazendo prejuízo para os investimentos, saúde, educação e para o cidadão, porque a taxa Selic, ela é a balizadora da taxa que depois os bancos vão cobrar. Obviamente que os bancos cobram muito mais, né? Porque essa taxa que eu falei de 8,8% é anual, a Selic. Só que o banco cobra isso quase que mensal, né? Num cheque especial ou no empréstimo. Então, é realmente abusivo o que os bancos fazem, mas é a taxa Selic que acaba fazendo esse balizamento. E a inflação, que seria o argumento para se manter a taxa de juros elevada, ela, na verdade, ainda não chegou na meta estabelecida pelo Banco Central. A inflação acumulada em 12 meses no Brasil é de 4,18%, segundo o IPCA. E o teto da inflação, que é o máximo que o país deve chegar, segundo a análise do Banco Central, é 4,75%. Né? E o Brasil é um país que não faz moratória da sua dívida desde o Sarney. Então, não é um país que tem instabilidade política, instabilidade econômica, ao contrário, né? Paga religiosamente esses juros que eu, inclusive, sempre digo deveria ser feita uma auditoria, porque é um juro abusivo que sempre foi cobrado e que cresce juro em cima de juro, que se chama anatocisma, né? O juro que fez crescer a dívida vai aumentando em cima dos novos juros. Então, realmente é uma situação, do ponto de vista econômico, muito difícil, que acaba dificultando as empresas de se recuperarem das suas dívidas e de fazerem investimentos quando elas precisam tomar dinheiro no mercado para poder investir e gerar empregos, que é o que as pessoas mais precisam. A taxa de juros é um elemento fundamental na política econômica do país. E por isso, inclusive, eu sempre fui contra essa ideia de um Banco Central independente. Porque quem tem que nomear o presidente do Banco Central é o presidente da República, que está no governo, porque ele é que vai decidir qual é a política econômica que ele vai oferecer ao país, e o Banco Central tem que acompanhar essa política econômica. Senão, o Banco Central é independente do governo, mas ele fica à mercê dos mercados, como a gente sempre fala. Os mercados estão com dor de barriga, né? Os mercados estão com medo, os mercados estão preocupados, e aí é o juro que aumenta para satisfazer o mercado. E o que acontece? Além de dificultar os investimentos das empresas, porque elas precisam pegar dinheiro para fazer capital de giro e poder investir, além de dificultar a vida do cidadão e da cidadã que precisa lá usar o cartão de crédito, cheque especial ou pegar um empréstimo do banco,
ela também aumenta o pagamento de juros. E essa gastança é, na verdade, a gastança com os juros. Vejam só, com a taxa Selic em 13,75, o governo vai gastar 110 bilhões a mais, né, do que a taxa quando ela estava em 13,55, que era a taxa anterior, antes do último aumento. Então, vejam o que meio ponto percentual na taxa de juro implica em termos de gastança, porque essa sim é uma gastança totalmente inútil para o povo, que só interessa a quem tem títulos da dívida pública e empobrece o país.